E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Thiago, se você não me conhece. E eu sou a Leila, sou esposa do Thiago, se você não me conhece. Caso vocês não nos conheçam, nós já nos apresentamos aqui e somos criadores de uma metodologia que possibilita você transformar um relacionamento tóxico em um relacionamento mais saudável. E eu vou estar te explicando aqui nesse vídeo, no nosso primeiro vídeo aí do nosso canal. A gente vai estar estreando em tempo de limpeza, em tempo de lavagem, porque está chovendo aqui. Não sei se aí na sua região está chovendo, depois compartilhei conosco se está chovendo. E a gente vai falar nesse vídeo sobre 3 coisas que deixam um relacionamento mais saudável. Esse vai ser o nosso vídeo de estreia, já vamos vamos contar um pouquinho de como que surgiu essa metodologia e como que a gente realmente, de repente, começou a trazer isso para as outras pessoas e agora estamos aqui online de maneira digital, trazendo essa informação para qualquer pessoa que esteja aí no mundo para estar consumindo o nosso conteúdo de relacionamentos, falando mais especificamente sobre relacionamento, tá? Nesse vídeo a gente vai falar com vocês sobre 3 coisas que deixam um relacionamento mais saudável. De repente você já está fazendo alguma delas, de repente você está fazendo o contrário de alguma delas aí, e já é um alerta para você começar a dar mais valor no seu relacionamento, começar a dar um pouco mais de atenção aí no seu relacionamento. Beleza? Vamos começar a entender que você talvez já ouviu falar naquela parada de que brigar é normal. Talvez você já ouviu alguém falar, não, brigar é normal, né? Muita gente fala, não, brigar é normal. É normal ter briga no casamento. Normal ter briga no casamento. Essas discussãozinhas assim é normal. Homem é assim mesmo, né? Mulher é assim mesmo, né? Se você não tivesse, tipo assim, não tivesse passado por esses momentos aí de é normal, talvez você acharia diferente, você acharia algo estranho, mas o comum é que todo mundo fala é normal, né? E eu também achava isso normal, né? Se eu não tivesse visto o meu relacionamento se transformar definitivamente, eu também iria concordar com você, é normal brigar. Era o normal para nós antigamente, né? A gente achava que era normal brigar, até porque todo mundo em volta falava, confirmava para nós, ó, é normal brigar. Eu também pensava assim, eu pensaria desse jeito hoje ainda, se a gente não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, provavelmente a gente também estaria pensando desse jeito, é normal estar brigando, né? E, cara, se você parar para poder pensar, realmente é normal estar brigando, né? E a palavra normal, se você pesquisar aí, se você quiser pesquisar no dicionário, a palavra normal, ela significa o quê? Está de acordo com a norma, está de acordo com a média, está de acordo com o padrão, né? E a maioria das pessoas, geralmente, elas brigam e tal, elas falam isso e elas acabam se tornando normal porque a maioria das pessoas briga, né? Então isso acaba se virando algo comum, é um mal comum, é um mal que as pessoas falam, é comum. Mas você vê que não tá legal, não tá te fazendo bem, não tá fazendo bem nem para você. Às vezes você tem filhos, também não faz bem para seus filhos, não faz bem para parentes em volta de você. Ou então até pro seu cônjuge, né? Seu parceiro ou parceira não tá não tá fazendo bem isso para vocês. E você pode estar achando isso normal, e realmente você pode estar considerando isso normal, porque isso é comum no cotidiano, né? A palavra normal, ela diz que segue a média, então segue o padrão. Mas aí que tá um detalhe, cara, porque se você diz que é normal estar brigando, é normal brigar, o que você está falando para você? Você está falando que o seu casamento, ele é normal. E você está querendo dizer que o seu casamento, ele é na média, ele está comum. E eu acredito assim, eu pelo menos não quero um casamento na média. A gente não casou para ter um casamento, eu vou ter um casamento normal, um casamento comum. Eu, particularmente, casei para poder experienciar uma vida ao máximo que eu posso estar vivendo, né? A gente tem uma evolução constante e a gente quer estar experienciando uma vida, realmente se sentir vivo dentro daquele relacionamento, né? E a palavra normal, algo comum, você sente algo morno, né? Nem quente, nem frio, né? E eu sempre acreditei que não deveria ser assim, embora muitas pessoas falavam, não, é normal estar brigando, né? Isso é comum você estar brigando, né? Você ficar dizendo que o seu casamento é normal, você está falando que ele é da média, né? Eu nunca achei que era comum, embora todo mundo falava, né? Mas
Eu sempre queria buscar alguma coisa tá errado, eu só não estou conseguindo enxergar, né? O mais difícil de tudo, vamos dizer que o pior casamento, por assim dizer, é o casamento normal. Eu não sei se você vai concordar comigo, né? Porque o casamento, quando ele está muito bom, você consegue perceber, poxa, meu casamento está bom, tá fantástico, eu estou conseguindo viver uma vida mais alegre, mais contente, né? Eu estou sentindo tesão de viver. E quando o casamento ele tá uma bosta, ele tá ruim, ele tá cheio de treta, cheio de briga, ciúme e tal, pesado, também fica fácil de você resolver, fica fácil de você entender, poxa, meu casamento não tá legal, né? Você consegue perceber. Agora o foda é você perceber um casamento normal, porque tem um monte de gente ao seu redor para confirmar para você que isso é bom. É como se o normal fosse bom. Ah, é normal. É como se ele estivesse dizendo, não, é assim mesmo. Tá bom, isso é bom. E quando você começa a refletir, quando você começa a realmente vivenciar um relacionamento, você começa a perceber que essa parada de normal, ela acaba te enganando. Porque um casamento normal, o que ele é? Ele é um casamento morno, né? Nem frio, nem quente. Um casamento amena, um casamento morno. E por ele ser morno, e por um monte de gente estar aí ao seu redor, de repente está falando que isso é comum, isso é normal, o que acontece? Você acaba, é normal a gente brigar, é normal, uma vez por semana tá brigando. Ah, é normal os hábitos que ele ou ela faz, as coisas que me incomodam, isso é normal, é porque a gente não é igual, né? É porque a gente é diferente, e aí você vai deixando e vai empurrando com a barriga, né? Então, o normal eu considero como o pior tipo de casamento. Você também, querida? Casamento normal? Né? Porque assim, né, normal, ele é comum, você percebe que tem alguma coisa estranha, mas todo mundo fala pra você que, não, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, tipo assim, você meio que fica... Pode até vir a sensação de ingratidão, sabe? Pode até vir um pouco da sensação de ingratidão, porque você queria ter um casamento melhor, e aí como todo mundo fala pra você que o casamento é normal, às vezes você sente, poxa, eu acho que eu tô ingrato. Mas não é isso, né? Você não tá ingrato, você tá se sentindo inconforme. Você tá inconforme porque você queria um casamento num formato diferente, numa forma diferente. Então você tá inconforme daquele casamento, né? E a gente vai explicar um pouquinho aqui da nossa história, um pouquinho de como que a gente conseguiu passar por essa jornada, né? O que aconteceu aí, de uma forma resumida, né? As pessoas, de vez em quando, as pessoas que conhecem a gente, ela chega, Leila, Thiago, né? Mas deu certo com vocês porque vocês deram certo, porque vocês se combinam, né, querida? Vocês se combinam. Vocês se combinam. O que mais que o pessoal fala? Porque o Thiago é tranquilo, né? O pessoal acha que eu sou tranquilo. Acha que eu sou tranquilo. Porque a Leila acha que a Leila também é tranquila. Acha que, nossa, a Leila é tão tranquila, tão zen. É por isso que eles se deram bem. É por isso que vocês deram bem, não, mas pra mim não funciona. Isso, é só com vocês. Com perdão da palavra, com vocês é o caralho. A gente brigou muito, discutiu muito para poder alcançar o que a gente alcançou. Então, é um esforço, assim como quando você tem uma empresa, você que é empreendedor, ou você quer, de repente, sei lá, fazer alguma coisa na sua vida, você vai ter que se esforçar. A gente é amante da musculação e a musculação nos ensina muito sobre isso, né? É sobre coisas que você tem que deixar de fazer, coisas que você tem que fazer para você ter o resultado que você quer. Então o casamento ele é bem por aí, né? Não é que a gente deu certo que você também não pode dar certo. Não é que a gente tem algo mágico aí que nos possibilita ter mais do que vocês. Não, a gente deixou de fazer algumas coisas, eu deixei de fazer algumas coisas, comecei a fazer outras coisas, a Leila deixou de fazer algumas coisas. Comecei a fazer outras coisas. Então, assim, não é algo, não sei se o seu casamento aí tá ótimo, perfeito, sei lá, o destino colocou vocês dois e vocês não precisou mexer nada, vocês não melhoraram, não evoluíram em nada e vocês encaixam perfeito, né? Nós não foi assim. Mas a gente ainda ouve bastante pessoa falando, não, é que vocês nossa, vocês parecem tão tranquilo, acho que é por isso que deu certo mesmo. Não, mas o meu marido, ele briga demais, ele é muito briguento. A minha esposa, não dá certo não. Cara, para com isso. Isso é só desculpinha para realmente você não assumir o controle da sua vida, não assumir o controle do seu relacionamento. Isso, se você começar a perceber,
muitas das coisas que você coloca aí são desculpas que você poderia estar colocando resultado, solução, né? E eu sou bem parecido com você, a gente já teve muitos desafios, né? Eu não tive, por exemplo, eu não tive bons exemplos na minha infância de relacionamento saudável. Eu tenho imagens de criança, infelizmente, da separação do meu pai com a minha mãe. Então, isso foi levando para a minha vida adulta, né? Isso foi gravando no meu subconsciente informações sobre relacionamento. Não tem como você dizer que para a gente que estuda muito desenvolvimento humano, a gente estuda muito como funciona a mente do ser humano, a gente não tem como dizer mais que não é algo, não impacta um problema de relacionamento familiar, às vezes não é diretamente seu pai ou sua mãe, mas problemas que você acaba recebendo na sua infância, isso você pode estar levando para o seu casamento no futuro, mais para frente aí. Então eu sou muito parecido com você, a gente eu, por exemplo, tive problemas, não tive bons exemplos de relacionamento na minha infância, né? Que eu contei para vocês aí da separação do meu pai e da minha mãe. A Leila também, né, querida? Se você quiser, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre mim, depois a Leila faz um resumão também sobre ela aí. Eu sou baiano, tá, pessoal? Sou baiano, vim de lá da Bahia, mais precisamente de Salvador, tenho muito parente lá, mas faz muito tempo. Eu fui para lá, eu era criancinha, nem conheço lá. Eu vim para cá, acho que com meus 3 anos de idade, para São Paulo, tá? Hoje a gente mora em São Paulo, para ser mais específico aqui, interior de São Paulo, Hortolândia aqui, para quem conhece, Campinas, para quem conhece a região de Campinas, né? E eu vim de lá da Bahia, mais ou menos aí com meus 3 anos de idade, né? E eu venho de uma família, eu sou o caçula, eu sou o quarto filho, né? Eu sou caçula entre 4 filhos aí, eu tenho mais 3 irmãos, né? Eu tenho mais um irmão, um homem, né? E depois mais 2 moças, as minhas irmãs, os cunhados da Leila aí. E hoje a gente mora aqui no interior de São Paulo, né? Bom, depois a gente pode continuar na conversa, se quiser explicar também um pouquinho sobre você, querida. Eu nasci em São Paulo, na capital de São Paulo. Vivia eu e minha mãe e meu sobrinho. E com 10 anos de idade, minha mãe faleceu. E aí eu vim pra cá morar em Campinas, né, em Hortolândia. E eu vim morar com a minha irmã do meio. A gente é em 4 também. E eu sou a caçula. Caçula também. Nós dois somos caçula, né? Exato. E aí eu vivi dos meus 10 anos com a minha irmã até os 18 anos, que foi quando eu conheci o Thiago. Foi quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu aí, vale lembrar também, tá, pessoal, que eu, pelo menos, posso dizer que, acho que você também, né, querida, a gente não teve experiências de relacionamentos duradouros antes do nosso relacionamento. A gente está 8 anos, graças a Deus, aí casados, juntos. Detalhe, tá, pessoal? São 8 anos bem intensos porque a gente trabalha junto. Antes a gente era corretor de imóveis, né? A gente trabalhava com imóveis e a gente trabalha junto do começo ao fim, o dia inteiro. Não tem um momento, né? Tem pequenos momentos quando a gente sai assim que a gente deixa de se ver, mas a gente se vê muito durante o dia inteiro. Então foram 8 anos de muita experiência, não só de casamento, mas de vivência um com o outro, na parte de amizade mesmo, e de entender um ou outro, tá, pessoal? E dentro aí, a gente tem mais ou menos uns 6 anos vivendo mesmo o dia inteiro junto. Pra você ter noção, até treinar na academia a gente treina junto. E se não fosse essa metodologia que a gente desenvolveu para conseguir realmente ter paz no nosso casamento, conseguir ter um relacionamento saudável, a gente estaria brigando muito. Eu conheço algumas pessoas aí que, nossa, Thiago, eu não sei como você consegue ficar o dia inteiro com a sua esposa, né, trabalhando juntos e tal. Eu fico, sei lá, 1 hora com a minha esposa, 2 horas eu já começo a ficar estressado, já dá vontade de brigar. E, cara, é um treino, tá? É possível você fazer, mas exige esforço dos dois, né? E como a Leila disse, né, você teve relacionamentos mais de 2 anos, assim, antes? Não, eu também não. Era relacionamentos curtos e desgastantes também, que eu fui percebendo depois do nosso casamento, depois que a gente aprendeu a adquirir essas técnicas e praticar mesmo a mudança no nosso relacionamento. Aí eu percebi que nós dois percebemos que a gente não tinha bons exemplos nem na nossa família
E nem pessoas tão próximas assim. A gente não tinha pessoas próximas da gente para Sim. poder ser exemplo de casal que deu sucesso, né? De um casal mais saudável, né? O que a gente tinha, eu pelo menos, era muita briga. Eu na minha infância, a gente brigava muito. Era um pé de guerra quando eu e meus irmãos, nossa, cara, era o dia inteiro brigando. Então, o que eu levei para o meu casamento era resolver muita coisa na discussão, muita coisa na briga, aquela frescura também de, sabe, a gente está brigado, agora vamos ficar, sei lá, um dia, 2 dias sem se falar. Tinha muita, eu trouxe muita coisa da minha família, né, de coisas que eu vivi familiares para a minha vida de relacionamento, para o meu casamento. E isso é muito normal, tá? Você não tem duas vidas, você tem uma vida exatamente. E você só vai mudando as coisas com que você vai relacionando, mas não tem jeito. Algumas você tem que mudar lá dentro, algumas você tem que buscar lá na profundidade para você realmente ver resultado, tá bom? E quando que a gente se conheceu? Foi no dia 5 de janeiro de 2014, exatamente, a gente se conheceu. E logo em seguida a gente já começou a namorar, dia 23. E desde então a gente só vive junto, a gente logo, acho que foi em agosto, bem, setembro, que a gente realmente juntou as escovas. A gente já vivia muito, muito junto já. Foi final de junho. Foi julho, né? Eu lembro que foi 6 meses depois que a gente começou a namorar. Então foi isso mesmo, final de julho, agosto, mais ou menos, né? Que a gente realmente juntou as escovas, a gente passou a morar junto. A gente passou a morar junto, tá? A gente não tinha ainda casado no civil. Depois a gente vai trazer conteúdo também sobre isso, tá? Sobre casar realmente no civil, a importância de você estar casando no civil. Mas enfim, foi nessa época aí que a gente se juntou. Foi lá para agosto de 2014 e todo o começo, pessoal, é mil maravilhas, né? Não tinha discussão, era só aquela parada do namoro, aquela parada nova de namoro, né? E tava tudo indo bem, a gente não tinha briga, né? Só que aí começa a vir as paradas dos seus próprios problemas, começa a ser misturado com os problemas do seu parceiro, da sua parceira, e aí que começa toda a parada do que a gente chama hoje de loop, né? Um loop de relacionamento que você entra, né? E o problema maior que eu, pelo menos, percebia era meu excesso de ciúme, meu ciúme muito, muito agressivo, e também a parada de possessividade, né? Eu era muito, muito mandão. Embora a Leila também seja mandão, era 2 mandão dentro do casamento, era bem desafiador o nosso começo aí, tá? E eu acredito que era muito sobre isso, né? Eu tinha muita falta de capacidade, né? De conseguir lidar com minhas emoções. Eu não tinha um aprendizado como lidar com isso, né? Eu acredito que muitos de nós não tem um aprendizado na escola, não tem algo que ensina, né? Assim, poucos vai intuitivamente e começa a descobrir isso por si só, né? Eu fui buscar conhecimento, né? A gente foi buscar conhecimento, não tinha esse conhecimento, então a gente acabava brigando, tinha aquelas discussões chatas, né? O tempo foi passando e assim, a gente brigava e sentia aquela parada que nem a gente estava falando no começo, e por mais que as pessoas falassem, ó, isso é normal, brigar é normal, eu sempre achava que tinha alguma coisa que eu não estava enxergando, a gente não estava vendo aí, porque eu não achava normal, sabe? A gente ficava tipo 3 dias, uma semana tranquilão, né? De repente brigava, pá, e aí ficava, sei lá, 2, 3 dias brigado. E a gente começava com um assunto tão besta, e quando ia ver a gente já estava falando de outras coisas, e aí a gente ia dormir brigado 3, 4 dias por conta não daquela parada que a gente começou a brigar, mas pelo que a gente já foi desenvolvendo no meio da discussão. É a parada que a gente não tinha controle é que hoje a gente consegue pegar a briga e ir diminuindo o tamanho dela, o volume, até virar uma conversa. É isso que a gente ensina, transformar uma briga em conversa, né? E tem um processo para poder você ir fazendo isso, né? E o que era foda, que eu acredito que deve ser muito foda para muitos de vocês aí, é que não era sempre. Quando é sempre que você briga, é uma coisa que você já resolve de uma vez, né? Se você briga demais, ou vocês vão estar se separando, então vocês vão estar juntando já de uma vez, vai estar casando de uma vez. O problema nosso era o quê? Era um pico, uns momentos de briga,
e aí passava, sei lá, 15 dias, um mês tranquilão, e depois de novo briga. Então a gente ia empurrando meio que com a barriga. A gente ficou uns 2 anos, quase 3 empurrando desse jeito, né? A gente ficou, aí foi lá para 2015, 2016, né? Bom, e a gente estava começando a falar, né, o que, que a gente começou a perceber, que a gente precisava buscar conhecimento, né? A gente estava começando a falar sobre separação. Então, nas brigas, quando vinha os picos, né, as últimas que eu me lembro, que aí a gente, opa, vamos começar a estudar, né? Era quando vinha aquela parada de separação. E aí a gente começou, vinha também a parada, mas precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. Aí a gente sarava, parava de brigar e aí a gente parava de estudar. E aí a gente parava de buscar conhecimento. Porque melhorou, né? Momentaneamente melhorou, só que aí vinha de novo aí a todos os traumas, né? Os traumas passados, tanto meu quanto dela. E aí vinha de novo as brigas, né? E a gente não sabia o que que era. Então a gente ficou durante mais ou menos uns 3 anos aí nessa pegada de realmente tomar uma decisão mesmo e começar a executar o processo mesmo para poder a gente resolver o nosso relacionamento. Foram 3 anos aí nesse loop, até que a gente realmente desistiu de ser babaca, para poder ser bem sincero. A gente desistiu de ser trouxa, que a gente percebeu que a gente estava fazendo coisa que já não tinha mais sentido se a gente quisesse ter um relacionamento saudável, a gente quisesse ter um relacionamento bom. Então tinha que fazer coisas contrário daquilo, né? Então o que eu comecei a fazer? Metodologias, a gente começou a estudar, a Leila também começou a estudar, né? Eu estudava num canto, a Leila estudava de outro, a gente pegava informações, cursos na internet, a gente começou a se capacitar. Isso foi cerca aí de 5 anos, né? 2016 mais ou menos. 2017 mesmo que a gente pegou pesado. O ano de 2017 para 2018 foi um ano inteiro, né? Só estudando, foi um ano inteiro só de estudo, só de aprofundar conhecimento, para a gente conseguir realmente lidar melhor. Tanto eu como homem, eu começar a descobrir mais a minha identidade, começar a descobrir as minhas características, por que eu às vezes tinha algumas certas tomadas de decisão específica que eu não sabia o porquê. A Leila também, né, meu bem? E eu, como esposa, me posicionar melhor no casamento. Porque eu também não queria perder ele e todo o nosso relacionamento por falta de ignorância, na verdade, e falta de estudo. Então a gente começou a mergulhar, começamos a estudar. Para quem nos conhece aqui perto, achou que nós estávamos ficando louco. A gente se afastou de parentes, tá? Uma das coisas que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês aí no decorrer do nosso canal, a gente vai estar falando também sobre isso, sobre você estar se isolando. É um momento que eu acho muito importante para o casal estar se isolando de outras pessoas para se descobrir melhor intimamente. E em 2017, como a gente, continuando aí a conversa, a gente mergulhou nessa jornada de evoluir espiritualmente, mentalmente, fisicamente, no nosso relacionamento, né? A gente começou a perceber que não era só físico, não era algo que era físico para poder a gente melhorar. A gente tinha que melhorar lá dentro, descobrir mesmo a nossa identidade e os nossos valores, o que a gente dá valor, o que a gente não gosta, para realmente a gente conseguir lidar, conseguir se relacionar melhor como pessoa e como casal, né? E o objetivo era de ter um casamento extraordinário. O sonho sempre foi, né? A gente nunca... Eu acho que você não casou. Eu quero casar para ter um casamento normal. Eu acho que você casa porque você fala, puta, esse cara é o cara da minha vida, essa mulher é a mulher da minha vida. Isso foi o que eu senti, né? Então, não foi tão fácil, tá? Porque qual que foi o problema? Eu fiquei de 2017 até começo desse ano aqui, só estudando, né? Só estudando, e a gente ficou meio que, a gente percebeu que a gente estava com muita informação e pouca execução. A gente tinha muita coisa já, só que a gente não estava conseguindo executar, sabe? A gente não tinha um método para conseguir executar isso. E esse ano agora a gente começou a scriptar mesmo de verdade essa metodologia, que antes a gente já estava meio que usando ela, só que ainda não era organizada, né? E depois que a gente conseguiu organizar, foi cerca de 30 dias no máximo, aí a gente já viu mudança real mesmo no nosso relacionamento, porque aí a gente tinha um padrão. É a mesma coisa que quando você contrata aí um personal. Você treinar na academia, você fazer exercícios físicos por conta própria, vai dar evolução, vai dar crescimento? Vai.
Mas quando você tem uma metodologia, alguém te ensinando, alguém te orientando, aí você cresce rapidão, porque o cara ele pegou um monte de tempo de ensinamento e passou para você tudo isso daí personalizado da melhor forma possível, né? E depois que a gente conseguiu montar isso, aí sim a gente começou a ver resultado de verdade, né? A gente começou a perceber realmente a mudança, né? E em 2018, outra coisa também que a gente aprendeu a fazer, que eu aprendi, foi a fazer a nossa leitura pessoal. E o que é a leitura pessoal? Para ficar fácil de você entender, é uma leitura das suas identidades, de características. Você como homem, você como mulher, você vai conseguir se entender melhor. Por que às vezes eu faço isso? Por que às vezes eu faço aquilo? Por que eu deixo de fazer algumas coisas? E a leitura pessoal me ajudou a entender a minha raiz, a entender a minha essência e a entender a essência da Leila. E mais do que isso, a leitura pessoal nos ajudou a entender como a gente é como casal, o nosso relacionar-se um com o outro, né, como marido e mulher. E depois que a gente entendeu a nossa numerologia, a gente começou a entender o nosso propósito, né? A gente começou a fazer o nosso estudo pessoal e a gente começou a entender que propósito de vida que a gente veio aqui executar na Terra, né? E isso nos ajudou mais ainda a entender o nosso relacionar-se com o outro e a entender os nossos valores. A nossa leitura pessoal ela nos deu muito mais poder de norte mesmo do que está fazendo, né? E não só fazendo tudo aleatório, sem perceber, sem saber o que está acontecendo. Isso que foi possibilitando realmente eu deixar de fazer algumas coisas, porque eu percebi que eu tenho aprendizados aqui na Terra para poder estar aprendendo, né, desafios que eu tenho que estar aprendendo aqui na Terra, e possibilitou eu ampliar qualidades que eu tenho, naturais em mim, qualidades que a própria Leila tem dentro dela, e a gente conseguiu aumentar mais isso para realmente chegar num relacionamento saudável, né? Então é conhecimento que foi nos ajudando a estar chegando nessa parte de crescimento, né? E bom, nesse tempo, acredito que até antes, né, um pouquinho, né, querida, lá para 2019, eu acho que o pessoal, acho que 2018, 19, o pessoal já começou a perceber essa diferença na gente. A gente já não ia mais em algumas festas específicas. Quando a gente ia já era um posicionamento diferente que a gente tinha no local. Então as pessoas começaram a notar essa mudança, não só fisicamente, mas no nosso comportamento mesmo. E começaram a elogiar, né? Começaram a falar isso. Ah, mas vocês deram certo porque vocês se parecem bastante, né? Começaram a falar bastante sobre isso. Ah, que vocês deram certo porque vocês são tranquilos. A gente descobriu como ser tranquilo, né? A gente descobriu. Parte desse descobrimento, um deles, foi a gente aprender a, vamos dizer aí, interiorizar, a começar a estudar o que está passando dentro de mim. E isso que me ajudou muito a me descobrir mais como homem. A parada de se autoanalisar e se autoestudar é muito importante nessa jornada de você conseguir se relacionar melhor com outras pessoas, né? E a gente foi melhorando, 2018, 2019, eu lembro que as pessoas começaram a falar, alguns casais trocavam ideia com a gente, pediam algumas dicas, a gente ajudava, esse casal começava a melhorar algumas coisas mais de intimidade, por exemplo, você dava dica também para a mulherada, né? A Leila dava algumas dicas pequenas aí de intimidade para o pessoal próximo da gente e começava a melhorar a vida deles como casal, né? Eu passava o que eu sabia na época e já dava uma certa mudança, né? E hoje a gente já fez algumas leituras pessoais e a gente conseguiu ver realmente a mudança na vida da pessoa, a gente conseguiu ver realmente que essas pessoas elas começaram a entender a profundidade da sua identidade e quanto ela impacta, quanto ela faz um efeito no seu dia a dia, no seu relacionar com outras pessoas, né? E isso foi melhorando, né? Hoje, por exemplo, no começo do ano, né, do começo do ano para hoje, a gente já tem isso enraizado, já está mais sólido, estruturado. E, pessoal, eu relutei muito em estar fazendo isso, porque, que nem eu falei para vocês, a gente trabalhava com imóveis, né? A gente mexia no setor de imóveis, mais específico aí, apartamentos na planta, casas na planta. A gente tem um canal, se você quiser depois acompanhar lá o nosso canal lá, Consultor Thiago 1. Consultor Thiago 1, né? Consultor Thiago 1. E no YouTube é Thiago Ferreira Neto, né? Então,
É muito louco, cara, porque eu acredito que Deus ele vai começando a dar toques, vai dando sinais para você começar a perceber o seu propósito aqui na Terra também. Lógico que a leitura ela deu a clareza do norte, mas Deus ele já vai colocando, né, nuances aí do que você pode estar trabalhando, do que você pode estar executando melhor sua vocação, né? E uma delas era, por exemplo, eu chegar num plantão, tá trocando ideia com um casal que está comprando um apartamento com a gente, finalizou o processo e a gente começar a falar de espiritualidade, começar a falar de relacionamento, e essa parada que a gente está falando aqui, e ficar lá 30, 40 minutos, que eu perdia o tempo, né? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Se você percebe que você tem alguma coisa que você fala, até mesmo quando você está bêbado, você fala quando você está trabalhando, você fala até quando você está triste, cara. Pode ter certeza que a sua vocação ela está muito ligada nisso. A sua vocação ela está muito próximo disso que você acaba comentando constantemente. E era isso que acontecia comigo. As pessoas entravam em contato comigo, eu começava a falar de desenvolvimento pessoal. A gente já estava se formando, já estava aprendendo muita coisa sobre desenvolvimento pessoal e a gente começava a falar sobre desenvolvimento, sobre como que é fantástico você perceber que você cria o seu mundo, você cria a sua realidade e se você colocar coisas, se você colocar mais amor, por exemplo, a gente falava, eu me lembrei de um momento que eu estava falando para um rapaz, que se você colocar mais amor na sua esposa, ela vai te dar mais amor. Se você colocar mais ciúmes, mais raiva, ela vai te dar mais ciúmes, mais raiva, né? O mundo ele tem muito dessa essa troca dinâmica. Essa troca dinâmica. Você planta, você colhe exatamente aquilo que você plantou, né? Não tem como você plantar trigo e querer... não tem como você plantar joio e querer colher trigo, né? Não tem como. E eu comecei a perceber isso, né? E tipo assim, tem mais ou menos uns 2 anos que a gente já tá percebendo já que tá... A gente começa a trocar ideia com as pessoas começam a falar de relacionamento com a gente. E aí a gente começa a ajudar essas pessoas e isso, de certa forma, faz o nosso coração cantar, faz o nosso coração pulsar, a gente se sente grato. Eu percebi que nos momentos que eu atendi as pessoas, nos consultórios, nos decorados, aí, a parte que eu mais gostava, que eu mais sentia felicidade, alegria mesmo, era naquele momento de troca de ideia, de começar a descobrir a pessoa, de começar a descobrir quais dores, o que eu poderia ajudar, o que eu poderia servir melhor essas pessoas. Isso foi me motivando, foi me dando, vamos dizer, dicas, né, querida, do que eu poderia servir melhor as pessoas. Então, por isso que a gente demorou aí um bom tempo para poder estar compartilhando esse conhecimento, porque a gente estava usando para nós. A gente ficou aí esses 5 anos usando para nós, né? A gente usava para melhorar o nosso relacionamento. Inclusive, no começo desse ano, a gente montou um canal, fizemos o vídeo, subimos o vídeo e a gente relutou tanto que a gente excluiu, a gente bloqueou. A gente bloqueou, a gente começou o canal e a gente bloqueou. Só que assim, Deus ele bate, ele vai batendo no seu propósito e se você negar ou querer distanciar, é sua escolha, é livre-arbítrio, só que é cobrado lá na frente. Então, eu comecei a perceber que isso daqui faz realmente o nosso coração cantar. Não é que a gente deixou de trabalhar com imóveis, é uma transição, né? Então, hoje a gente está nessa transição, a gente, por enquanto, está compartilhando informações lá ainda no nosso canal de imóveis, mas o que realmente faz o nosso coração cantar é ver que eu ajudei você, sabe, a se comunicar melhor com a sua mulher, a se comunicar melhor com a sua família, com seus pais, com a sua mãe. E isso realmente dá um certo sentido na minha vida, né? Isso é realmente o que eu percebo que eu vou conseguir servir melhor aqui. Porque assim, é muito vantajoso, é muito gratificante você conseguir realizar a conquista do seu lar. É muito legal. Só que eu considero isso como uma conquista mais física, né? Tem a parte espiritual, tem a parte emocional da coisa, mas eu considero isso como uma parte mais física. E eu percebi que o que faz mais meu coração cantar é mexer com a parte espiritual da coisa. Ao invés de, por exemplo, eu ver a felicidade da pessoa porque ela teve um imóvel, eu ver a felicidade dessa pessoa porque agora o casamento dela está mais feliz. Ela conseguiu mudar alguma coisa assim na mente, sabe? Exatamente. E é isso que faz realmente o meu coração cantar. É ver que realmente está fazendo um certo sentido aí na sua vida, está fazendo uma certa mudança na vida de vocês. Bom, pessoal, a gente falou bastante aí, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa história
E depois de todo esse processo que a gente passou, de todo esse aprendizado que a gente passou, dando dicas para algumas pessoas, percebendo o nosso propósito aqui, a gente começou a entender que estava na hora mesmo da gente começar a mostrar a cara e começar a compartilhar com vocês o pouco que a gente de repente tem e às vezes talvez é muito para poucas pessoas aí ou para muitas pessoas do outro lado aí. A palavra que a gente está passando aqui, se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a hoje dormir melhor com a esposa, dormir melhor com o marido, a gente já vai ficar muito feliz com isso, né? E a gente está trazendo esse conhecimento realmente porque eu quero ver o mundo mais evoluído. Eu quero ver as pessoas deixando de ser babaca, como eu fui, como eu deixei de ser, para ser um cara mais positivo, para ser um cara mais para frente, mais conectado com a sua essência, com a sua identidade de fato. E é por isso que a gente está trazendo essas informações aqui para vocês. Enfim, pessoal, vamos entender. A gente aprendeu muita coisa, a gente vai passar aqui para vocês 3 dessas coisas que deixaram o nosso relacionamento mais leve, né? E tem muito mais outras informações aí, mas basicamente essas 3 aqui, se você conseguir executar aí, eu acredito que já vai começar a dar um passinho, nem que seja pequeno aí, no seu relacionamento, vai começar a melhorar a saúde do seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Então, vamos lá na dica número 1? Reserve pelo menos 30 minutos por dia para o relacionamento de vocês. Então, reserve tempo para o seu relacionamento, tá, pessoal? Então, primeiro de tudo aí, a dica número 1, reserve tempo para o seu relacionamento. 30 minutos, por que 30 minutos, tá, pessoal? Porque uma comunicação, ela vai se aprofundando de acordo com o tempo, beleza? Então, por exemplo, nos 3 primeiros minutos, mais ou menos, aproximadamente, vocês, na verdade, vamos voltar um pouco mais só para vocês entenderem. Nos 3 segundos, na hora que você olhar para ela olhar para você assim, ó, no dia, vocês já vão tomar uma decisão, o cérebro de vocês já tomou uma decisão, gostei ou não gostei do olhar que ela me deu. Então você já toma essa decisão. Depois dos 3 primeiros segundos que você tomou essa decisão, pô, gostei ou não gostei, os 15 próximos é entender, do primeiro até os 15, é entender o porquê que eu tomei essa decisão. O porquê que eu não gostei desse olhar. E aí você começa a raciocinar e afirmar mesmo, não, eu não gostei por causa disso. Ou então, poxa, eu não gostei primeiramente do olhar, mas eu agora tô gostando. Então, você vai começando a aprofundar. Passou desses 15 segundos para frente, até os 3 próximos minutos, aí a parte de diálogo, onde vocês vão começar a conversar coisas, por exemplo, geralmente é assim, um ciclo de uma conversa aí, de um relacionamento saudável, geralmente é assim, vocês começam a conversar coisas do presente, coisas do seu dia a dia, coisas que aconteceu no seu serviço, vivências que você teve com familiares, né, com parentes. Depois o próximo estágio vai ser falar de coisas do passado, do presente, do passado, mas ancoradas no presente. Não sei se você conseguiu me entender. Por exemplo, coisas que estão acontecendo no presente, só que aí para você não falar do presente, você fala do passado. É muito típico, muito comum acontecer isso. Por exemplo, você está brigando com alguém lá na sua empresa, você tá com uma certa dificuldade de se comunicar com algum parente. Às vezes você, naquele momento ali, você vai trazer não aquela conversa, mas você vai trazer conversas do passado. Tretas, brigas que foram parecidas no passado lá, para misturar com o presente, porque a gente não sabe direito como organizar as coisas dentro da nossa cabeça. Então, por isso que às vezes a gente acaba fazendo muito isso, misturando coisas do passado, no presente. E aí, depois que você passa por esse processo, né, uma comunicação saudável, ela vai chegar, às vezes, até uma certa conversa um pouco mais ácida, mas depois ela começa a estabilizar. E aí que é a parte mais interessante, depois dos 15 minutos, dos próximos 15 minutos para frente, vocês começam a projetar coisas entre vocês dois e coisas entre o seu relacionamento, você com seu parceiro, você com sua parceira. Então, por isso que é interessante pelo menos aí 30 segundos, 30 minutos, tá? O ideal seria muito mais. Eu e a Leila, mas Thiago, né? Você pode estar falando assim pra mim, Thiago, eu não consigo ficar 10 minutos com a minha mulher que nós já começa a brigar. Cara, e eu e a minha esposa que a gente fica o dia inteiro juntos? A gente fica o dia inteiro juntos. A gente
hoje, por exemplo, você está vendo esse vídeo, a gente está o dia inteiro junto. E às vezes tem aquela conversinha um pouco mais ácida, mas como a gente sabe o processo de comunicação, a conversa volta a se estabilizar. A gente não deixa ela destrambelhar, né? Depois que você aprende, você não consegue mais deixar ela destrambelhar, você deixa só se você quiser, né? E aí você pode até se perguntar, 15 minutos, mas como que eu vou arrumar meia hora, né, do dia para conversar com ele? Você consegue. Consegue. Ó, Café da manhã. No café da manhã, na janta. Na janta, no almoço. No almoço, por exemplo, se vocês dois estão trabalhando, dá para vocês ligar um pro outro, se vocês tiverem o horário de almoço juntos, assim. Dá uma ligadinha. Isso, dá para vocês conversar. Na janta, no banho. Então, um pouco antes de dormir também dá para vocês conversar. Porque a questão de ter uma conversa de 30 minutos estabelece aquela conexão neural. E então, vocês começam a ter o mesmo pensamento, a mesma harmonia. Então, vocês começam Volta aquela parada de um fala uma coisa, o outro vai e fala a palavra seguinte. Exato. Então, 30 minutos é muito importante. É muito importante. E assim, dá pra você fazer que nem a Leila falou, pra dividir o tempo dos 30 minutos? Dá pra você dividir. É melhor do que vocês não se comunicar. Só que seria legal se vocês conseguissem fazer os 30 minutos inteiros, porque vocês vão acompanhar essa profundidade. Entendeu? Porque tem um momento de você sentar, começar a conversar, aí vai aquele momento mais eufórico e depois começar a acalmar. Então seria interessante os 30 minutos direto, mas eu não posso, não consigo, a gente briga. Reparte isso em 5 minutos, mas vai tentando colocar um tempo para vocês estarem conversando, separar um tempo para você estar batendo um papo. Tá? E que conversa que é? Evita falar de pessoas, de fofoca. Fala mais sobre vocês, um pouco mais sobre vocês. Fala um pouco mais sobre projetos que vocês têm aí na vida, entendeu? Fala um pouco mais sobre vocês, sobre o casamento de vocês, o relacionamento de vocês. Beleza, pessoal? Então, assim, 30 minutos vai ajudar bastante vocês. Se puder mais tempo, vai melhorar mais ainda a condição do relacionamento de vocês. Vocês vão começar quanto mais tempo passou dos 30 minutos, quanto mais tempo, melhor e mais profundo o relacionamento de vocês vai ficando, né? Então a gente vai agora para a segunda dica. Então a primeira dica aí foi reserve tempo para o seu relacionamento. A segunda dica vai ser rebobinar a fita. E a parada de rebobinar a fita, o que a gente está querendo dizer? Autoanálise, né? O rebobinamento da fita vai ser o quê? Voltar, analisar um dia antes, né? Esse um dia, estou no final do dia, agora já está tarde, né? Agora está próximo das 6 horas. Estou no final do dia, eu vou rebobinar o dia para ver o que eu fiz de positivo e de negativo no meu relacionamento, né? Então, veja, analise o dia a dia, né? Tenta entender o que você fez, o que você está fazendo para poder manter o seu relacionamento mais saudável, né? Proporcionar hábitos saudáveis no seu dia a dia, tá? Sabe aquelas mensagens positivas ou uma mensagem um pouquinho mais picante aí para sua namorada, para sua esposa, né? Uma mensaginha que você manda aí no dia, um nudes, né? Não sei se você gosta de mandar, né? Nós não curte essa fita, mas você curte, velho, manda, mano, manda pra sua mulher, pra sua esposa, pode mandar, manda bala, entendeu? Então, tenta ir se comunicando durante o dia para manter essa parada de uma comunicação mais quente e rebobine sempre a fita. Volte lá atrás e veja, poxa, o que eu fiz? Deu uma ramelada. Pô, você deu uma ramelada, vai lá e seja homem de falar, poxa, amor, desculpa, foi mal, ramelei na missão, na próxima eu vou melhorar, entendeu? E se ela vê que você está evoluindo, ela vai querer ficar com você. O ruim é se você ficar falando e não melhorar, né? E o mais legal de tudo isso também, que às vezes você acha, poxa, meu casamento não sei se ele está tão legal assim, é que se você fizer essa autoanálise de rebobinar a fita, você vai também perceber que o seu casamento está indo no sentido que você quer. Porque você vai começar a lembrar, não, meu casamento tá bom, porque hoje, por exemplo, a gente trocou uma ideia muito legal de manhã, a gente deu risada, e às vezes você fica pegado num foco, né? Às vezes as pessoas ficam pegadas num foco, eu quero aquele casamento específico, ou às vezes você vê o palco de outro casamento, né? Cuidado muito com isso, você vê o palco de outro casamento e você vê os bastidores do seu, querer comparar.
os seus bastidores. Compare os bastidores de outro casamento com os seus bastidores. Muitas pessoas, muitos casais, acabam fingindo que é um casal da hora na sua frente, mas eles não são bem assim na sua profundidade, né? Então, evita isso, tá? Evita fazer esse tipo de comparação aí com o palco de outras pessoas, né? Então, faça essa parada de rebobinar a fita, você vai conseguir estar melhorando mais ainda no seu relacionar-se. O interessante de você fazer essa parada de rebobinar é o seguinte: não adianta, se você estiver brigando aí, tá? Uma dica aí pra vocês, não adianta vocês querer resolver o presente, o que está acontecendo agora, com um BO do passado. Vocês vão cavucar um negócio que não vai ter fim, entendeu? Vocês têm que resolver agora com informações do agora, do que está acontecendo agora, entendeu? É no presente que vocês vão conseguir resolver a vida de vocês. Não adianta vocês jogar, mas você fez isso ontem, mas você fez isso, mas você fez isso ano passado, você fez isso, sei lá, quando. Se você fizer isso, cara, você não está indo para frente, você vai estar sempre indo para trás, né? Você, homem, ou você, mulher, se você fizer isso com seu parceiro, sua parceira, vocês não vão estar caminhando para frente, né? Então, ao rebobinar a fita, por isso que é interessante você fazer isso diariamente, porque você sempre vai estar se pegando e sempre se corrigindo, né? Alguns detalhes aí que você queira estar corrigindo, né? Então volta, veja, analise e começa a perceber, poxa, eu estou fazendo o que realmente eu quero fazer. É um detalhe muito importante a parada da autoanálise e rebobinar a fita, porque às vezes você faz inconsciente e não percebe. Às vezes você está prejudicando o seu parceiro e não percebe, né? Às vezes a pessoa ela está fazendo coisas que ela não queria fazer, mas ela não sabe o porquê. A gente depois que a gente alcançou esse conhecimento, a gente conseguiu entender o porquê que as pessoas fazem coisas que não querem fazer. Mas é muito louco. Então, ao você rebobinar, você vai se pegar e vai perceber, opa, tem um problema aqui. Eu tô errando aqui nesse ponto. Beleza? Rebobina a fita, faz essa análise, troca uma ideia com a sua parceira, com o seu parceiro. Falei, como é que foi o dia hoje? Teve algum momento hoje que te desagradou? De repente você nem enxergou, né? Tem muitas pessoas, às vezes, que têm dificuldade de se enxergar, né? De enxergar se está errando. Então, de repente, você pode estar perguntando para sua parceira, para o seu parceiro, teve alguma coisa aí que te incomodou? E se tiver, troca ideia, né, meu bem? Quer acrescentar alguma coisa aí? Você falou tudo. E agora vamos para a terceira dica aí para vocês, tá? E a terceira é busque conhecimento. Busque conhecimento e autoconhecimento. Foi o que realmente transformou as nossas vidas e o nosso relacionamento. Não só o nosso, mas o de pessoas ao nosso redor. A gente conseguiu ajudar e proporcionar uma vida melhor, né? Porque é foda você conviver com pessoas tóxicas, né? E quando você percebe que está sendo uma pessoa tóxica, isso é chato, porque ninguém quer ser uma pessoa tóxica. Eu acho que no fundo, ninguém quer ser. Mas a gente não sabe que a gente é, então a gente só fica sendo. Uhum. Então, quando você busca conhecimento, quando você busca entendimento, não só isso, né? Quando você busca conhecimento, você já está acima da média, né? Só de você estar assistindo esse vídeo aqui, por exemplo, você já está acima da média. Você já não está mais vagando aí, só reagindo, você está querendo responder. Então, quando você busca conhecimento, já é positivo. Agora, quando você busca autoconhecimento, aí sim você começa a ter um impacto bem profundo dentro de você, que foi o que a gente começou a perceber depois que a gente fez a nossa autoanálise, depois que a gente começou a entender a nossa análise pessoal. Uhum. Depois que a gente descobriu realmente as nossas características, o nosso arquétipo, aí realmente a gente começou a andar mesmo, o negócio começou a decolar. Então, busque conhecimento, busque autoconhecimento, se conhecer, porque quando você se analisar e se entender, o que vai acontecer? Você vai começar a entender melhor a sua parceira, o seu parceiro, pessoas que vivem próximo de você. Porque quando você se conhece, você conhece o próximo. Quando você não se conhece, não tem como você conhecer o próximo. É difícil você conhecer outra pessoa se você ainda não se conhece. Fora ainda a parte da compaixão. Você ganha muito a parada da compaixão, porque você começa a ver coisas que, por exemplo, você tem raiva em outra pessoa, mas você faz parecido, mas não tinha se tocado porque você nunca fez uma autoanálise, nunca buscou um autoconhecimento, né? Então, a parada do autoconhecimento é muito importante, né? Isso liberta e deixa o relacionamento muito, muito mais saudável. Vocês vão conseguir ter uma vida muito mais leve, né?
A dica final aí, então busque conhecimento, essa é a terceira dica. E vamos dar uma quarta dica aqui para vocês, aí, um quarto conselho que a gente pode estar dando para vocês. É o seguinte, busque pessoas, a gente não teve no começo do nosso relacionamento, na nossa infância, a gente não teve pessoas para poder estar nos orientando e a gente também não teve exemplos de casais que deu certo, exemplos de casais que conseguiram ter êxito aí no seu casamento. Então busque próximo de vocês casais que deram certo, busca trocar ideia com eles e coisas às vezes pequenas que eles executam no casamento deles, que eles executam no relacionamento deles, que vocês conseguem estar executando no relacionamento de vocês. Porque quando vocês fizerem isso, você vai começar mais fácil, vai ficar mais fácil de vocês agirem de forma positiva, porque vocês estão tendo um exemplo e um exemplo próximo de vocês. A gente teve essa dificuldade de ter exemplos de casal que deram sucesso perto de nós. E o que a gente fez, que a gente também pode te aconselhar, caso você não tenha aí casais de exemplo, que possa estar sendo exemplo para vocês aí no dia a dia, busque na internet, busque conhecimentos aí na internet, busque pessoas nas redes sociais, né, no mundo digital, para vocês conseguirem ter exemplos, né, e conseguirem absorver o melhor daquelas pessoas ali. Busque pessoas que vocês têm afinidade, segue, veja o que elas estão fazendo de positivo, o que estão fazendo de bom no casamento delas, que está dando certo, e você começa a executar também no seu. E vai fazendo aos pouquinhos aí, degrau a degrau, não adianta você se precipitar, não adianta você se estressar, vai trabalhando aí degrau a degrau para poder você ir subindo, evoluindo constantemente, até você chegar aí no ponto de começar a perceber que está sendo aquele casamento saudável que você sempre sonhou. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou fazer um convite aqui para vocês. A gente está iniciando a nossa jornada Zero Brigas, tá? E a gente vai deixar o link aqui da jornada Zero Brigas. Caso você queira estar acelerando esse processo, está descobrindo como transformar um relacionamento tóxico em um relacionamento saudável, um relacionamento mais amoroso, está feito o convite para vocês estarem se cadastrando aqui 100% online, 100% gratuito. Vai ser um evento onde eu vou estar explicando técnicas para poder você estar já começando a colocar no seu relacionamento aí. Beleza, pessoal? Então se cadastra aí, segue também a gente lá nas redes sociais. E é isso, pessoal. Dica rápida, frase nossa, a gente sempre vai estar compartilhando aqui com vocês. É a seguinte: não importa o que a vida fez com vocês, evolua. Evolua sempre. Evolua sempre. E é isso aí, pessoal. Tudo de bom, fique com Deus. Espero vocês terem proveito aí nesse nosso vídeo, nesse nosso conteúdo, e já começa a aplicar aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Até mais.